Opa, beleza? Tudo bom com vocês? Sexto ano, aqui é o professor Jonas. Vamos dar continuidade então nos nossos estudos sobre a água. Agora pensando um pouquinho mais sobre a água, a forma de obtenção e a tecnologia envolvida nessa forma de obtenção, beleza? Bom, o objetivo da nossa aula de hoje então é entender a relação do ser humano com essa substância, como em muitos casos a água, foi determinante no surgimento de cidades e até mesmo de civilizações inteiras. Como é que são as formas de obtenção e tratamento da água? Quais fontes de abastecimento de água podemos encontrar em uma cidade? E como pode ocorrer a sua contaminação, tá? Só que nessa aula de hoje a gente vai até aqui, obtenção e tratamento, tá bom? Depois eu faço a parte B, a segunda parte a gente vai até o final. Vamos lá. Então, posso chamar de recursos hídricos. Esse aqui é um termo muito importante, né? Quem são os recursos hídricos? Os recursos hídricos são as águas superficiais e subterrâneas, aquelas que eu encontro na superfície, que estão fáceis ali de serem visualizadas, e aquelas que eu não consigo ver, as subterrâneas, estão embaixo da terra, e que estão disponíveis para uso. Então, a combinação das superficiais com as subterrâneas formam os recursos hídricos que tem em um lugar. Pensando nisso, as primeiras civilizações que a gente teve no nosso planeta, surgiram às margens de grandes rios e desenvolveram-se com base na agricultura, usando essa água aqui dos grandes rios para irrigar essa agricultura. É sabido, então, que o ser humano não consegue viver longe da água que bebe e dos recursos que produz. Então, não dá para viver longe da água, nem da água para beber, que ele precisa para beber, e também dos próprios resíduos que o ser humano produz e acaba jogando na água. Então, essa parece ser uma preocupação que acompanha as civilizações desde as épocas mais remotas. Então, desde o surgimento das civilizações, essa é uma grande preocupação, a água. Então, os povos mais primitivos utilizavam métodos simples para recolher a água das chuvas, dos rios e dos lagos, como baldes, pequenos recipientes. Agora, vários povos tinham em comum o fato de estarem próximos a recursos hídricos e de terem desenvolvido ao longo do tempo, foram desenvolvendo então ao longo do tempo um sofisticado sistema hidráulico, então um sistema de irrigação, muitas vezes pegando água de pântanos ou armazenando água para os períodos de seca, além de adotarem estratégias preventivas contra inundações e irrigação artificial. Então, no começo, utilizavam métodos simples e depois, ao longo do tempo, foram desenvolvendo um sofisticado sistema hidráulico, para todas essas funções que eu acabei de ler com vocês aqui. Civilizações próximas a recursos hídricos. Então, aqui tem uns exemplos de diversas civilizações que ocorreram próximas aos recursos hídricos, como os egípcios, lá na África, às margens do rio Nilo, sumerianos, acadianos, amoritas, assírios e caldeus, lá na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, o território dos hebreus na antiga Palestina, lá que tinha o rio Jordão, os fenícios há mais ou menos 3.000 anos, no litoral da Síria, tinha vários rios, como aqui é o rio Orontes. Essa civilização chamada Medo-Persa, que ficava lá no Irã, aonde tinha muita montanha e deserto, como é que eles iam sobreviver? Então, só foi possível ter a agricultura com o desenvolvimento de técnicas de irrigação artificial. Então, aqui tem vários exemplos de diversas civilizações que precisaram surgir próximas a recursos hídricos, porque sem eles não dava para fazer a agricultura, que era a base da sobrevivência dessa civilização. Aqui tem um mapa mostrando algumas dessas civilizações que eu falei para vocês. Então, aqui na África, esse é o rio Nilo, lá dos egípcios. Aí aqui tem a Mesopotâmia, que ficava entre esses dois rios famosos aqui, o Tigre e o Eufrates. Tem uma civilização chamada aqui do Indo, por causa do próprio rio Indo. E uma civilização aqui na China, chinesa, por causa do rio Amarelo. Tá vendo? Então, elas têm essas coisas em comum. Não é à toa que essas civilizações surgiram
ao redor dos rios, ao redor dos recursos hídricos, tão importantes para o ser humano. E no Brasil? Bom, como é que é o abastecimento de água no Brasil? No Brasil e em outros países também, né? Eles utilizam, para abastecer as cidades e o campo, a água que vem de duas fontes, basicamente, as superficiais ou as subterrâneas, que a gente pode chamar essas fontes de água de mananciais, certo? Então, o que é um manancial? Manancial é toda fonte de água, seja superficial ou seja subterrânea, que pode ser usada para o abastecimento público. Então, é aquela água, seja na superfície ou subterrânea, que eu posso usar para abastecimento público, para abastecimento da cidade, incluindo rios, lagos, represas, lençóis freáticos e por aí vai. Aí eu tenho aqui nessa figurinha, no Brasil, como é que é a distribuição, né, do recurso água, seja superficial ou subterrâneo, como que é a taxa de exploração desse recurso no Brasil, tá? Então, para você aí, que já sabe aqui, né, essa perguntinha aqui, eu vou perguntar para você na aula, você fala para mim se no Brasil a gente utiliza mais mananciais superficiais ou subterrâneos, tudo bem? E aí a gente já começa a discutir um pouquinho mais sobre tanto os mananciais superficiais quanto os subterrâneos que a gente encontra no Brasil, beleza? Então, falando um pouquinho só das fontes superficiais, que são as mais comuns, os rios, os córregos, as represas, né? Como é que é a obtenção desses recursos, dessas fontes? Muito mais simples, porque é muito mais fácil você pegar a água dele, né? Só que, exatamente por estar exposta com essa facilidade aqui, ela pode estar contaminada mais facilmente também e exige um tratamento maior antes da sua utilização. Então, tem um pró, né, e um contra. O pró é que é mais fácil obter, no entanto, até por estar mais exposta, é mais fácil estar contaminada, então exige mais tratamento antes de utilizar. Já as subterrâneas nem sempre podem ser utilizadas. Por quê? Ou porque está muito profundo, muito difícil alcançar, ou porque tem um bloco de rocha muito difícil de perfurar em cima dela. Então, essa é um contra. No entanto, olha o pró aqui, costumam oferecer uma água de melhor qualidade. Então, as duas fontes de água, tanto a subterrânea quanto a superficial, têm prós e contras, né? Só que, ó, costumam oferecer uma água de melhor qualidade, mas nem sempre é uma verdade, tá? Ó, nem sempre isso seja garantido, tá bom? A gente vai ver isso aqui nas próximas aulas, beleza? Então é isso. Se você chegou até aqui, sabe da importância da relação da água para o ser humano, como em muitos casos foi determinante no surgimento de cidades e até mesmo de civilizações, viu um pouquinho como é que se dá a forma de obtenção da água e se precisa ou não de tratamento, você cumpriu o objetivo da aula, a gente se vê na próxima